É um prazer estarmos aqui com o irmão, através do convite do pastor Zezinho, me desafiou sair do meu conforto para estar aqui com os irmãos, nesse dia especial, que é o dia onde cada um de nós saímos das nossas casas com um só propósito, de cultuar o nosso Deus. Que maravilha, irmão! Isso é um privilégio que cada um de nós temos. Eu já estive aqui nesse sítio ao lado ali, há alguns anos atrás, eu era solteiro, essa Missê, seu nome? Eu acho que ela era tamanho desse jovem que está sentado no colo do pai dele. É um rapaz de bastante tempo. A gente recebeu um convite da minha irmã, que é uma grande missionária chamada Diana, não é a deusa da, como o pastor Ximene falou, não, viu? A Diana é minha irmã, uma das primeiras pessoas que foi para o Canindé, e lá a Regina era crente. Mas isso era uma novidade para nós. A gente, no Souza, a gente via falar de crente, a gente tinha nojo. Sabe aquele nojo que a gente tem de crente? Assim era nós. Quando o pastor Bruce chegou lá para pregar o evangelho pela primeira vez, e a Diana foi uma das primeiras pessoas que se converteu a Cristo. Então ela foi trazendo o evangelho para a família, para o jovem. E a gente começou com alguns jovens naquela igreja de Souza. Deixa eu me apresentar, meu nome é Fabiano, perdoe, eu acho que estou nervosismo. Meu nome é Fabiano, eu sou lá da igreja de Souza, município de Mulugu. Estou aqui juntamente com a minha esposa Natanaela, meu filho Davi, Lia Gabriele e Jonathan Gabriel. Então tudo é Gabriel aí, irmão. Então, Jonathan Gabriel, viu? Então, estão aqui comigo nessa missão de pregar o Evangelho. Então, amados irmãos, nós acabamos de cantar, logo quando eu cheguei aqui de manhã, o hino 456, onde diz: ó igreja, dedicamos nosso corpo ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. A riqueza nos dada pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa e se faz bem ou mal. Então, amados irmãos, é um privilégio estar com vocês nessa manhã. Nessa manhã para falar do compromisso do crente com a igreja local. O compromisso com a igreja local é um chamado de Deus. Eu e você não estamos aqui por acaso. Deus nos chamou para servir na nossa casa. Deus nos chamou para servir juntamente com as nossas esposas. Ai, mas eu não tenho esposa. A minha irmã não tem esposo. E ela serviu o Senhor e aquela igreja cresceu graças ao evangelho que ela pregou. Independente que você seja casado ou solteiro, Deus chamou cada um de nós com a responsabilidade de ser servo do Senhor, servir o Senhor fielmente através da sua santa palavra. E se eu e você queremos servir ao Senhor fielmente, devemos seguir alguns princípios bíblicos. E um dos princípios de Charles Spurgeon, que
uma frase dele é: se a igreja vai cumprir os propósitos de Deus, deve treinar na arte santa da oração. Se eu e você queremos ser usados por Deus para transmitir essa palavra na nossa comunidade, ao nosso vizinho, nós precisamos estar orando por ele, primeiramente. Orar para o crescimento espiritual da igreja. Também diz Charles Spurgeon: se uma igreja não ora, é uma igreja morta. Então nós devemos orar para o crescimento da igreja, para o crescimento da família, para o crescimento da criança que é ensinada na escolinha, que é ensinada pelo pai. Nós devemos estar orando, irmão. Quando? A palavra de Deus diz: em todo tempo, orai sem cessar. Então, amados irmãos, o que é um compromisso com a igreja de Deus? É uma aliança de ser fiel à palavra de Deus. O compromisso com a igreja de Deus é uma aliança, é um casamento, é para a vida toda. Vocês já viram falar de algum desengrejado? Tem algum desengrejado nessa aqui? Tem não, pastor? Graças a Deus. Porque tem alguns que se acham melhor do que os outros e quer seguir Cristo individualmente. A sua mão pode servir seu trabalho, sua mão pode servir sem o seu corpo. Não, vou deixar a minha, vai lá, mão, vai dirigir o carro hoje sozinho, pode fazer isso? Então, crente que não está na igreja, unido uns com os outros, não pode servir a Deus, porque servir a Deus é unidade. Servir a Deus é estar presente juntamente com os irmãos em oração. Servir a Deus é estar sempre unido com a esposa, orando para o crescimento da igreja. Então, o compromisso da igreja de Deus é uma aliança de ser fiel à palavra de Deus em toda e qualquer situação. Não é servir a Deus quando nós estamos bem no nosso casamento. Não é servir a Deus quando nós estamos bem financeiramente. Não é só servir a Deus quando nós estamos fisicamente bem, com saúde, para dar e vender. É servir a Deus em toda e qualquer situação. É por isso que nós temos que ter o compromisso. Como um servo fiel à palavra de Deus. Nas Escrituras, a aliança divina são a base do relacionamento de Deus com a humanidade. Desde que Deus firmou aliança com a humanidade, então Ele criou uma base divina para cada um servir a Ele. Um exemplo de aliança na Bíblia: Deus fez uma aliança com Noé, Gênesis 9, 8 e 17. Né? Deus fez uma aliança com Noé. Aliança de que Noé e sua família se salvaria
Deus fez uma aliança com Noé que ele não acabaria mais o mundo com um dilúvio. Deus faz aliança com Abraão. Promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e que a sua descendência seria abençoada na terra. Deus, amados irmãos, faz uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Deus faz aliança com o povo. Deus faz uma aliança com o povo de Israel, dando-lhe a lei, prometendo abençoá-los se eles obedecessem os seus mandamentos. Deus faz uma aliança com Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, Deus promete a Davi que um de seus descendentes reinaria para sempre sobre o trono de Israel. E essa promessa se cumpriu em o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Deus faz aliança com a humanidade e Ele cumpriu a sua aliança. Deus faz uma aliança, uma nova aliança. Jeremias capítulo 31, 34, Lucas 22 e 20. Deus promete estabelecer uma nova aliança com o seu povo, escrita em seu coração, onde eles poderiam ser livres dos seus pecados e conheceria a intimidade com Deus. Uma nova aliança imediata por Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento. Através da fé em Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus, recebemos perdão dos nossos pecados. Então Deus fez uma aliança com Noé e cumpriu a sua aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e cumpriu a sua aliança. E Abraão seria uma nação abençoada. Deus faz aliança com Davi e Deus cumpre a sua aliança. Então, amados irmãos, Deus fez uma aliança com cada um de nós para servir, como eu falei, primeiramente no nosso lar, com a nossa família, ensinando aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, ensinando às nossas esposas. Depois Deus manda que nós saímos para pregar o Evangelho. Eu creio que cada um de nós temos objetivos na nossa vida. Temos compromisso. Para chegarmos até aqui, nós abrimos mão de alguns compromissos. Eu fui um. O pastor Zezinho me convidou e eu fiquei resistindo, pastor, não foi? O pastor mandar foto. Eu disse, pastor, eu vou mandar, pastor, mas eu tenho que arrumar uma foto bonita para mandar para o senhor botar aí. E eu procurei essa foto, irmão, procurei, até hoje não encontrei, mandei uma feia assim mesmo. Então todos nós, irmãos, temos um compromisso com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Eu sou caseiro. Eu inventei de ser caseiro, só algumas coisas que eu faço. Caseiro. Inventei de vender água. Nunca ganhei dinheiro com isso. Sou eletricista. Não exerci minha profissão. Sou chamado de gambiarreiro pelo pastor Ximene. Não sei onde foi que ele achou essa apelido tão bonita.
Então, irmão, eu faço algumas coisas. Meu trabalho não é só na igreja. Por isso eu peço oração aos irmãos. Como eu já falei com o pastor Ximenes, o irmão Ximenes, eu preciso desfazer de algumas coisas na minha vida para servir a Deus melhor. Eu creio que cada um de nós, irmão, temos que deixar algo para servir a Deus melhor. Eu creio que o nosso tempo ainda é pouco para servir um Deus tão grande e tão maravilhoso. Quanto tempo nós tiramos para servir a Deus no nosso dia a dia? Quantos minutos? Talvez nós sejamos daquele que acorda de manhã e já correndo para o trabalho. Nós temos, irmão, compromisso com a igreja local. É um chamado à família de Deus. Nós somos chamados para participar da família de Deus. E esse é o maior dos privilégios que nós temos na nossa vida. É o compromisso de servir a Deus. Eu sei que o pastor Ximenes, irmão Ximenes, já leu o texto hoje, mas é o mesmo texto que é dado para ele, que é dado para mim também. Efésios, capítulo 4, de 13 ao 16. Vamos ler o texto, irmãos, mais uma vez. Foi lido. Versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, os irmãos podem ler o 4, por favor? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por corrente de doutrina, pelas mãos dos homens, pelas onças que nos realizam. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. E vendo todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Obrigado, irmão. Pode sentar. Pastor Zezinho, você pode conduzir nós a presença de Deus em oração, por favor? Mais uma vez. Amém. Obrigado, pastor. O texto base de Efésios, capítulo 4, 13 ao 16, né? Aqui fala da importância da carta aos Efésios. É um trato sobre a riqueza da graça de Deus e o propósito da igreja. O propósito da igreja é glorificar a Deus através da oração. Isso é um dos propósitos da igreja.
Como diz Charles Spurgeon, a igreja que não ora é uma igreja morta. Eu não sei qual é o tempo de cada um de vocês, mas eu creio que cada um de vocês tem um tempo a sós com Deus. Cada um de vocês deve ter um tempo a sós com Deus para falar. De Deus. Para falar para Deus sobre a sua igreja. Me diga, amados irmãos, eu não sei se aqui na igreja dos irmãos é diferente da nossa. Mas o culto de oração, que é um dos cultos maravilhosos, onde nós vamos colocar diante do altar de Deus as nossas súplicas e as nossas intercessões, é o culto que menos vem, irmão. É assim na igreja de vocês? É mesmo, irmão. Eu pensava que a nossa igreja só era com a nossa igreja. Mas na igreja de vocês é os mesmos, não é? É os mesmos? Qual é o culto de oração aqui, pastor? Quarta-feira. É os mesmos, irmão? É o mesmo, irmão. Lá também. Será que nós estamos combinando, pastor Ximene, com uns aqui? As mesmas pessoas. Será que esses irmãos que vêm para os cultos de quarta-feira, eles não têm compromisso com o seu trabalho? Não tem problemas? Não está passando por alguma dificuldade? Não está distante da igreja também? Porque, irmãos, o culto de quarta-feira é as mesmas pessoas. Então, o propósito da igreja é glorificar Deus através da oração. E a igreja que não ora é uma igreja morta. Nós devemos orar pelos uns pelos outros, como manda a palavra de Deus. Orar pelo pastor. Orar pela família do pastor. Orar pelo irmão que está passando pela condição financeira. Orar pelo irmão que está pedindo oração pelo trabalho. Orar pela família. Então é um dos compromissos da igreja, e a igreja despreza esse privilégio. O culto de oração. Mas que nós sejamos assim, mano, sejamos perseverantes. Como era na igreja primitiva. Como eram os irmãos lá? Os irmãos eram o quê? Perseverante na oração. Perseverante na comunhão. Até no partir do pão eles estavam juntos. Dividiam o que tinha entre os irmãos. Esse é o modelo de igreja que nós devemos seguir. Estar unido. Eu estava no Retiro dos Homens. Acho que o pastor Ezequiel estava, o irmão Ximene, quando estava o pastor Genuano. Ele falou que a sua filha sofreu um acidente. Ficou quase, segundo ele, morreu. Quase morto. Ele disse que ele até se emocionou, irmão. Que as igrejas bíblicas oravam, intercedia pelaquela jovem, com a intensidade de que Deus desse a vida àquela jovem.
E a igreja orou, e aquela jovem conseguiu sair do coma. Para nossa tristeza, parece que a jovem não faz parte da família da fé. A pergunta que eu faço para cada um de nós nessa manhã é: por que nós não estamos orando com intensidade para que Deus esteja salvando pessoa na nossa família? Quando a pessoa está doente, como todo mundo se comove, ora com intensidade, chora, se ajoelha, pede a Deus, clama, pedindo socorro, pedindo que Deus abençoe aquela pessoa, pedindo que Deus dê conforto, o pai, a mãe, os irmãos. E por que nós não oramos para que Deus possa estar salvando os nossos desigrejados? Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo que um dia hoje estão no mundo, fora do corpo de Cristo. Então nós temos que ter esse compromisso, irmão, de estar orando intensamente, da mesma forma como a igreja orou para que Deus desse àquela jovem mais uma chance. Nós devemos para que Deus esteja salvando os nossos filhos. Nós temos que ter esse compromisso. Isso é um propósito da igreja. A oração é glorificar a Deus. É levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. É um propósito da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, nos ensina que o crescimento espiritual é um processo contínuo e progressivo. Então nós estamos ainda progredindo. Que nós possamos fazer isso cada vez mais, andar cada vez mais nesse processo de crescer. Crescer aonde? No conhecimento da palavra de Deus. Conhecerei a verdade vos libertará. Nós devemos crescer no conhecimento da verdade, como diz Efésios. O crescimento espiritual é um processo, irmão. Aí você pode dizer, mas eu ainda estou engatilhando. Parabéns para você que está engatilhando. Parabéns para você que está de continuidade. Pois quem começa a engatilhar, um dia se apruma, começa a andar. E é perseverando que a pessoa ganha firmeza nos pés. A criança. E até chegar um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto forte. Mas para que essa criança cresça, comece a dar os seus primeiros passos, ela precisa de quê, irmão? De estar sempre bem alimentado. E o nosso alimento é o quê? A palavra de Deus. É o nosso pão espiritual. Então, a Efésios nos ensina que o crescimento espiritual é um processo contínuo e precisamos crescer. É uma unidade da fé, crescer na unidade da fé. Conhecimento com intimidade de Jesus Cristo em nossas vidas. E o que é um processo contínuo? É um fluxo de trabalho interrupto. O que é um fluxo de trabalho interrupto, irmão? Eu estava conversando com o meu cunhado, ele trabalha numa fábrica que, talvez até vocês trabalhem também, uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. Ele diz que essa fábrica não pode parar. Trabalha na fábrica de plástico. Porque se essa máquina parar, esfriar, os plásticos vão endurecer e aquela máquina vai levar mais tempo para fazer uma limpeza. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida, irmão, é um processo contínuo, nós não podemos parar. Se nós pararmos de ler a Bíblia, nós vamos ter problema.
de esfriamento espiritual. Então, o que é um processo contínuo? É um fluxo de trabalho ininterrupto. O crescimento espiritual não pode parar, irmão. Priorize o estudo da palavra. Isso requer tempo. Não é só na igreja. Não pense que o pastor é só para o pastor estudar a Bíblia. Não é. É para cada um de nós. E isso vai requerer de eu e você tempo. É algo que a gente diz todo santo dia: eu não tenho tempo. Mas nós temos que tirar tempo para estudar, para orar, para pregar o Evangelho de Deus. Então nós devemos priorizar o estudo da palavra de Deus. Buscar comunhão com os outros crentes. Não só nos domingos, nas quartas, mas todos os dias. Nós devemos estar buscando comunhão com os outros irmãos. Orar constantemente é uma comunicação com Deus, buscando sua direção e força para o crescimento na fé. Então nós devemos estar orando, irmão, para buscar o Senhor. Versículo 14. Para que não seja mais como criança. Paulo usa a imagem da criança para ilustrar a imaturidade espiritual, levado a um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Então Paulo diz, olha, não sejais como criança, imatura, que é levado de um lado para o outro. Aqui Paulo está alertando sobre o perigo dos falsas doutrinas. Um vento de doutrina representa um ensinamento que parece atrativo, mas não está fundamentado na verdade da palavra de Deus. Os crentes imaturos são facilmente enganados. Então, o que Paulo está dizendo é que nós não devemos ser levados de um lado para o outro como uma criança. É por isso que nós devemos, irmão, estar sempre firmado na palavra de Deus, buscando conhecer a Deus cada dia mais, para que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres, porque eles nos iludem, ou seja, ilude aqueles que não querem crescer no conhecimento da palavra de Deus. E nós diz mais, no versículo 14, pela astúcia dos homens. Paulo nos adverte sobre os perigos das artimanhas espiritual dos homens. Ele diz que nós devemos ser cautelosos, estejamos sempre vigilantes. Nós devemos ser crente vigilante na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os irmãos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, que é Cristo. Paulo chama nós para crescermos em amor, crescermos em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Antes, essa palavra indica uma mudança de direção. Em vez de sermos como criança, estáveis, enganados, devemos seguir um caminho diferente. Seguindo a verdade em amor, essa é a chave para o crescimento espiritual. Seguindo a verdade. A verdade refere-se ao Evangelho, à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo.
A verdade é o alicerce sobre o qual devemos construir a nossa vida. E através da verdade. Deixe a mentira e fale cada um que? A verdade. Nós devemos estar sempre falando a verdade. A verdade é o alicerce sobre o qual devemos construir a nossa vida. Todos os dias. Falar a verdade para nossas esposas. Falar a verdade para os nossos filhos. É o dever de cada um de nós. Ser fiel, primeiramente, a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu vou sempre estar falando a verdade. Servindo a Deus em amor, não basta apenas conhecer a verdade, mas deixar a verdade nos libertará. Não basta nós conhecer a verdade. Quantas pessoas não conhecem a verdade hoje? Estão fora, cheios de orgulho, cheios de pecado, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, conhecendo a verdade, mas a verdade ainda não libertou essa pessoa. Cresçamos em tudo. Essa é a consequência de seguir a verdade em amor. É o crescimento abrangente. Ele afeta toda a nossa área de nossa vida. O crescimento abrangente afeta toda a área de nossa vida, irmão. Nosso crescimento, ele é afetado quando nós servimos a Deus fielmente. Nosso caráter é mudado. Nossa personalidade é mudada. Nossas emoções, nossos relacionamentos, nosso viver com Deus. Essa é a mudança de quem vive a sua vida fundamentado na verdade. E esse deve ser o compromisso do crente com a igreja. Andar na verdade. Andar naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é a fonte de tudo. E cresçamos no corpo que é a igreja. Dele todo o corpo. Se refere a Cristo, o cabeça do corpo da igreja. Todo o corpo da igreja deriva a sua verdade. Ele é a fonte de tudo que precisamos para crescer. Então, Cristo, irmão, é a fonte de tudo que precisamos para crescer. Então, Efésios nos adverte, aqui no capítulo 14, Cristo é a fonte da vida para a igreja. A igreja é o corpo independente, onde cada membro desempenha um papel vital. Então, Cristo é o cabeça, é o amor, é o vínculo que nos une para o crescimento da igreja. Então, nós devemos edificar a nossa vida no senhorio de Cristo. Que nós possamos, amados irmãos, ter compromisso com os cultos. Nunca diga estou cansado para um culto a Deus.
Porque aquele que está no hospital, doente, ele almeja estar na presença de Deus. Nunca diga, é longe demais a igreja. Pois Deus lhe deu pernas para você caminhar. Vários quarteirões. E até chegar à igreja. Nunca diga, estou triste, por isso hoje eu não vou à igreja. Lá na igreja você vai encontrar a alegria que é Cristo. Então, amados irmãos, que nós possamos crescer nesse corpo que é Cristo, que é o cabeça, nós devemos crescer no corpo que é a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. E Ele é a fonte de tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Ele é a fonte de tudo. Mateus capítulo 6, 33 diz o quê? Buscai. Então Deus manda nós buscar aonde, irmão? Deus manda nós buscar em primeiro lugar o trabalho. Deus manda nós buscar em primeiro lugar a academia. Não. Deus manda nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí ele diz, todas as coisas serão acrescentadas. Seu casamento será abençoado. Seu trabalho será abençoado. Suas orações que você está orando com propósito diante de Deus, conforme a vontade de Deus, será respondida. Mas primeiramente nós devemos buscar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Se nós não fizermos assim, meu irmão, nós vamos crescer devagar nas coisas de Deus. Ser deficiente. Por isso nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a palavra de Deus diz que todas as coisas serão acrescentadas em nossa vida. Então, amados irmãos, que nós tenhamos esse propósito de servir a Deus na minha casa, na igreja, no meu trabalho e na escola e onde quer que nós for. Sirvamos ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Devemos servir a Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar esta igreja, dando sabedoria cada vez mais. Esteja orando pela nossa igreja lá no Souza, município de Mulugu. O pastor Ezequiel já visitou nós algumas vezes. O pastor Zezinho já é de casa. E no começo da igreja, ele ajudou muito quando ele era pastor do Canindé. E hoje ele também, quando a gente precisa, estar lá nos auxiliando com a mensagem. Então, é um trabalho que começou com a igreja de Canindé, através do pastor Gus, através do pastor Jorge Hércules, pastor Zezinho, pastor Felipe, e hoje quem está nos abençoando também é o pastor Milton, o pai do irmão Denilton, está uma vez por mês, trazendo a mensagem, e nós fomos abençoados com o irmão Ximene e a sua esposa, que está morando em Aratuba, e resolveu congregar. Ele anda 13 quilômetros, irmão? Baixo de chuva, sol, cansado do trabalho, ele está lá. Então esse deve ser o compromisso de cada um de nós. Não interessa a distância. O
que interessa é que nós vamos para a igreja servir ao Senhor. Oremos. Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entrego nas tuas mãos essa igreja que é do Senhor, que o Senhor o resgatou, Deus, para estar aqui junto, congregando, em união, comemorando mais um ano da sua existência. Obrigado por esse privilégio dessa igreja existir nesse bairro, Pai, onde a verdade do Teu Evangelho é pregada, através de Teus servos, ó Pai, com sabedoria, com discernimento e compreensão. Dá-nos sabedoria, Deus, para conduzir a Tua igreja no temor da Tua palavra. Que nós não venhamos desviar o foco, Deus, que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, no meio da Tua igreja, no meio da nossa comunidade. Perdoa as faltas que cometimos contra o Senhor. Nos abençoe nesse dia, Deus. Nos livre e nos guarda de todo mal. Nos conduz de volta para as nossas casas em segurança. Assim como em segurança o Senhor nos trouxe para estar junto nesta manhã, Deus. E muito obrigado pelo privilégio de te cultuar nessa manhã, juntamente com esses irmãos. Abençoa. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pastor Zezinho.